Hoje, dia 8 de novembro, é dia de eleições nos Estados Unidos e muito provavelmente vão trazer boas notícias para o pessoal do Partido Republicano. Com os americanos insatisfeitos com a alta inflação, os índices de aprovação de Joe Biden estão na lona. E isso está repercutindo nas midterm elections, que vão eleger os deputados federais dos Estados Unidos, os senadores e também os governadores de cada estado. E já tem gente muito famosa declarando publicamente em quem vai votar. Elon Musk pede voto para republicanos nas eleições legislativas dos Estados Unidos. E o que está em jogo nessas eleições? Todos os 435 assentos na Câmara dos Representantes, que é como se fosse a Câmara dos Deputados Federais dos Estados Unidos, 35 assentos no Senado e 36 governos de estados norte-americanos. E antes da gente entrar de solo aqui nas pesquisas eleitorais e também nas diferenças entre as eleições americanas e as brasileiras, vou fazer um convite para você. Dia 17 de novembro, às 7 horas da noite, vai ter o aulão de fundos imobiliários, que no primeiro link da descrição você deixa o seu nome, você deixa o seu e-mail e a gente vai se encontrar ao vivo no dia 17 de novembro, às 7 horas da noite, para falar tudo sobre fundos imobiliários de papéis, de tijolos, fiagros, fundos de infraestrutura. Se você quer aprender a construir uma carteira de renda passiva mensal, eu sugiro que você se cadastre agora mesmo. E voltando aqui para o nosso bate-papo de hoje, as últimas pesquisas mostram que no Senado a disputa vai ser muito acirrada. Aqui em azulzinho você vê o pessoal do Partido Democrata e aqui em vermelhinho o Partido Republicano. Você vê que as pesquisas estão mostrando quase que um empate, com um pouquinho mais de tendência favorável para os republicanos. Agora, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que se chama House of Representatives, você vê aqui que tem 210 democratas e 224 republicanos. Então, está muito mais favorável aqui para eles terem a maioria. E esses resultados não são nada bons para o Joe Biden, porque o que acontece nas midterm elections é um reflexo do que vai acontecer nas eleições presidenciais daqui a 2 anos. Na história dos Estados Unidos é sempre assim, a popularidade é medida nas midterm elections e o Joe Biden está com uma popularidade lá embaixo. Uma recente pesquisa da Reuters Ipsos, realizada do dia 31 de outubro até o dia 1º de novembro, mostrou que a popularidade dele está na lona. Apenas 4 a cada 10 americanos aprovam o governo Biden. E essa mesma pesquisa mostrou que 7 a cada 10 americanos acreditam que o Biden está levando os Estados Unidos para o caminho errado. Isso são notícias muito boas para o Partido Republicano e principalmente para a sua maior figura, que é o ex-presidente Donald Trump, que está apoiando um monte de candidatos nessas midterm elections e provavelmente vai se candidatar à Casa Branca em 2024. Mas a propósito, o que são republicanos e o que são democratas? Quais são as principais diferenças entre ambos? Tem muito lugar que fala para você aí, democrata aqui, republicano lá, mas são poucos os brasileiros que de fato sabem a diferença entre os dois. Eu vou mostrar para você aqui na tela um quadrinho mágico para você nunca mais se confundir o que é democrata e o que é republicano. Do lado esquerdo, qual é o tópico? Então, por exemplo, impostos, forças armadas, saúde, e aqui você vê qual que é o posicionamento dos democratas e aqui qual que é o posicionamento dos republicanos. O que você percebe logo de cara é que os democratas caminham mais para o campo da esquerda, enquanto que os republicanos caminham mais para o campo da direita. Depois você pode pausar e ver com calma aqui, mas, por exemplo, os democratas eles querem sempre maior regulamentação, maior presença do Estado, enquanto que os republicanos sempre lutam por menos regulamentação, menos burocracia e menos Estado. Uma coisa muito forte dos democratas é que as políticas deles são todas baseadas em comunidade, comunidade e comunidade, enquanto que os republicanos têm toda uma política baseada em liberdade individual. E um lance muito curioso, por que o símbolo do Partido Republicano é um elefante e um símbolo do Partido Democrata, o burro? Em 1828, Andrew Jackson era o candidato à presidência pelo Partido Democrata. E os seus adversários diziam que ele era um asno, que ele era muito burro. Ao invés de brigar, Andrew Jackson se divertiu e aderiu ao rótulo, inclusive colocando a imagem de um burro em seu
material de campanha. Ele derrotou o John Quincy Adams e foi o primeiro presidente democrata eleito nos Estados Unidos. Já o elefante era utilizado nos jornais alguns séculos atrás, durante a Guerra Civil Americana, para significar a experiência em combate. E Thomas Nast, que era o pai da caricatura política moderna, resolveu então atribuir o elefante ao Partido Republicano em 1874. Ele fez vários cartoons durante 20 anos seguidos, sempre colocando o elefante para representar o Partido Republicano. E aí acabou caindo no gosto do público. E assim foram então criados os dois mascotes de ambos os partidos, que por sinal são utilizados desde aquela época, 1800 e bolinha, até o dia de hoje. E uma grande diferença das eleições americanas para as eleições brasileiras é que o resultado não sai no mesmo dia. Quando se trata de conhecer os vencedores no Brasil, você fica sabendo no exato dia da eleição. Já nos Estados Unidos é mais comum você esperar alguns dias e até algumas semanas para ter o resultado oficial. Mas por que as eleições nos Estados Unidos demoram tanto? O Washington Post fez uma reportagem e eu vou deixar ele responder essa pergunta para você. Nas eleições americanas, por que demora tanto tempo para contar os votos? Você vai ver que vão sair alguns resultados ao longo do dia 8, que é hoje, terça-feira, o dia 9, mas são resultados com base em estimativas, com base em apurações ali que as pessoas estão vendo, mas não é aquele resultado carimbado final oficial. Isso demora algum tempo, algumas semanas. E por que isso acontece? Aqui você vê a Gretchen Matt, que é a professora de engenharia industrial da Universidade de Rhode Island, e ela trabalha na contagem de votos desde 2016, e ela diz: quando nós contamos os votos, isso demora um tempo, porque queremos que esteja certo. Quando você faz correndo o seu dever de casa, você termina ele rápido. Mas será que vai estar certo? Outra coisa bastante diferente dos Estados Unidos para o Brasil também é como as pessoas votam. No Brasil, em um determinado domingo, todas elas, das 8 da manhã até as 5 da tarde, se dirigem a um colégio. Dentro desse colégio tem várias sessões eleitorais. Ela leva o título de eleitor, leva o RG, e aí ela vai entrar na cabine de votação, botar o número do candidato ou dos candidatos que ela mais gosta e botar ali, confirma. Pois bem, nos Estados Unidos, os eleitores podem votar com dias ou semanas de antecedência. Inclusive, pode mandar o voto por correio ou votar pessoalmente em algum local próximo à casa dela. E a forma de votar é através do papelzinho, onde a pessoa ela assinala a opção preferida dela à mão, e então aquele papel ele é escaneado e digitalizado. Também existem máquinas que vai colocar a opção do leitor no papel, como se fosse uma impressão no papel. E também existem máquinas que vão computar o voto direto em um sistema de contagem de votos. Mas fato é que, de longe, a alternativa mais utilizada pelos estados e condados norte-americanos é o voto à mão em papel. O último dia para votar é hoje, dia 8 de novembro de 2022, terça-feira. E o que vai acontecer quando acabar o horário para votação? Finalizando o dia, os oficiais e os voluntários têm muito trabalho a fazer. Eles recolhem os votos e eles levam para um local da cidade ou do condado para realizar a contagem manual. Após eles realizarem essa contagem manual, um grupo de pessoas compostas tanto por pessoas do Partido Democrata quanto pessoas do Partido Republicano vão fazer uma recontagem dos votos para evitar possíveis problemas. Se eles encontrarem erros, por exemplo, uma pessoa que votou pelo correio, mas esqueceu de assinar, eles não vão jogar fora o voto dela. Eles vão entrar em contato com aquele eleitor, chamando ele para ele ir lá pessoalmente para resolver o problema, consertar o erro e ter o seu voto computado direitinho. E após essa checagem dos partidos ter sido realizada, então nós vamos para uma terceira checagem. Os oficiais da cidade ou do condado, que geralmente são eleitos pelo povo, fazem mais uma revisão para ter certeza de que está tudo certo. E aí eles vão apurar os resultados e colocar para todas as pessoas daquela cidade ou daquele condado ficarem sabendo. Após eles finalizarem, então eles enviam todos os votos para uma central única de cada estado norte-americano. E aqui, mais uma vez, só que agora os oficiais daquele estado específico vão fazer mais uma recontagem. E então, após várias checagens e conferências e recontagens de votos, se tudo estiver batendo direitinho, então é declarado oficialmente os votos daquele determinado estado
para cada determinado candidato de cada partido. Todo esse procedimento que eu falei para você geralmente demora de 1 semana a 4 semanas. É claro, vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que votam na região. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, você vai ter resultados preliminares sendo divulgados, mas de fato, batido martelo de forma oficial, vai demorar aí alguns dias. O nosso bate-papo de hoje vai chegando ao final. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.